Olá a todos, estamos em mais uma conversa de mercado aqui com o Eric Takada. Para hoje falarmos um pouco sobre o walkability, né? Uma tendência do novo urbanismo, uma tendência dos novos preceitos que se esperam das nossas cidades, das cidades caminháveis, e que tem regido boa parcela, inclusive, das diretrizes de plano de ocupação, né? de planos diretores de algumas cidades, e também fomentado o desenvolvimento de novos produtos. Eric, obrigado novamente aí por você participar com a gente. Primeiro, o conceito de walkability não necessariamente é difundido e conhecido na sua essência por todo mundo que trabalha no nosso mercado. O que é o walkability aí para você, né? É engraçado, né, Gui? Você falou um conceito novo, a gente pensar a cidade de forma diferente. Eu diria para você que o walkability é uma volta ao passado, né? Uhum. É a gente lembrar de como a gente fazia as coisas quando não se existia o transporte motorizado, né? E o walkability é basicamente isso, é a gente pensar numa cidade onde você pode fazer de forma muito sintética, né? Onde você pode fazer as suas atividades caminhando. Né? E a gente deixar um pouquinho esse transporte motorizado, não que ele não faça parte, né? Porque do conceito de walkability ele está inserido dentro dessa ideia, mas onde a prioridade é justamente o andar a pé. Perfeito. Isso realmente tem regido em boa parcela de novos desenvolvimentos de bairros planejados, de novas centralidades, né? Mas não é um conceito novo, como você disse, né? Mas é interessante, estava até brincando há pouco aqui, você vê o conceito de novo urbanismo que Brasília trouxe na sua construção, né? Década de 50, 60, e o quão avesso isso é hoje ao preceito de walkability, né? Então, realmente as setorizações de serviços, de espaços de comércio, né? Mas o quanto isso realmente virou a chave. Hoje você tem vários teóricos, né? Vários estudiosos, Jan Gehl, Jane Jacobs e outros tantos que estudam e defendem essa pauta. Mas mesmo Curitiba, né? Curitiba, se você vê, Plano Massa aí já desde quando favorecendo as fachadas ativas e o conceito de walkability, né? Curitiba também veio um pouco na vanguarda disso, né? Curitiba sempre está na vanguarda aqui do nosso país, né, Gui? Mas legal você falar de Brasília, porque Brasília tem justamente o conceito dos subúrbios americanos, né? Onde se espalhou a cidade, se jogou a cidade para vamos dizer, para as margens do centro, né? Para as regiões mais periféricas, daí vem o nome de subúrbios, que justamente priorizaram o transporte motorizado e lá pior ainda, né? O transporte motorizado individual, né? E o walkability ele traz também esse lado da sustentabilidade, né? Ele coloca em pauta essa questão. Engraçado que eu até durante a pesquisa do artigo que eu escrevi sobre walkability, tem um economista americano que ele fala o seguinte, ele fala, se você quer ser sustentável, você tem que morar no lugar mais adensado possível, e quanto mais adensado, melhor. Porque olha só, faz todo sentido. Quando você mora na periferia, né, ou no subúrbio, como é o caso dos americanos, você precisa do transporte motorizado para fazer tudo. Né? Você precisa do transporte motorizado muitas vezes para vir trabalhar no centro. Ou seja, se você olhar a geração de gás carbônico pelas localidades onde se mora, as pessoas, a geração de gás carbônico é muito maior, de gás de efeito estufa é muito maior nas periferias, porque você está usando muito mais o transporte motorizado do que quem mora no centro. É um conceito meio que parece ser meio invertido, mas faz todo sentido quando você pensa no racional dessa questão. Na década de 70, o Jaime Lerner, quando prefeito, né, criou aí os eixos estruturais da cidade, 70, né, 80, com um conceito que ele defendeu até há pouco, né, quando ele faleceu, de acupuntura urbana, de cidade caminhável, de fazer tudo a 15 minutos, né? Tem aí, claro, que a nível Brasil você tem questões topográficas que podem impactar isso, né? Ou seja, isso pode ser... Mas eu acho que todo mundo gosta de fazer tudo rapidamente, né? De ter o acesso aos centros de bairro. E a época causou um fuzuê na cidade, né? Imagine fechar a Rua 15, né? E virar um calçadão na Rua 15, que era um dos principais eixos, né, e vias da cidade, e você simplesmente transformá-la num eixo apenas para pedestres, né? E hoje, enfim, já realmente a semente plantada lá atrás a gente tem colhido até hoje, né?
E mesmo assim, se você pegar aí o plano diretor de São Paulo, né, também favorecendo e até com um grau de obrigatoriedade em se fazer fachadas ativas, etc., para favorecer o walkability e minimizar os deslocamentos em diferentes partes da cidade. Né? O quanto isso tem impactado o desenvolvimento imobiliário, você acha? Você acha que hoje os produtos necessariamente devam ser pensados a isso? Se a gente pegar o caso de Curitiba, se eu fizer um R4 é muito difícil eu talvez acessar vários ambientes de estruturas de comércio a pé ou não, ou realmente eu preciso estar no local mais adensado, numa AZC, num setor estrutural? O que é a tua leitura sobre o desenvolvimento imobiliário pautado nesses preceitos? Gui, vou trazer um pouquinho de história para a conversa, né? Por que os centros das cidades ficaram tão abandonados, né? Do Brasil de forma geral. Então você vai para uma cidade média como Maringá, Londrina, o centro também foi depreciado ao longo do tempo. Justamente porque a gente colocou muita expectativa e apostou demais na história do transporte motorizado individual, né? Então, você não tinha garagem, você produziu lá bons imóveis, prédios legais, inclusive os prédios da década de 60, 50, em Art Deco, prédios bonitos, né? Que eles acabaram sendo sucateados porque você não tinha onde parar seu carro, né? Então, isso fez com que a população saísse do centro, né? Ninguém conhecia ainda quão grande seria o impacto dos gases de efeito estufa para o nosso planeta. Cultura né? ESG ainda nem existia. Então, assim, eu acho que o retorno para esse estilo de vida, de você caminhar, de você priorizar mais o transporte coletivo, ele tem sim como uma das principais pautas a questão da sustentabilidade. E os planos diretores eles têm feito uma força para isso, né? Para que a gente consiga reduzir o número de vagas, etc. Como é São Paulo, né? Foi muito polêmico o plano diretor à época e parece que está funcionando, sabe? Mas o que eu vejo aqui como grande desafio, né? É o investimento público. Né? Então, enquanto a gente não tiver investimento em transporte né? coletivo de massa, a gente está fadado a ter um plano diretor que não conversa com a necessidade de fato da população. Né? Não adianta nada a gente impedir que o incorporador coloque um monte de vaga, limite o número de vagas, se não existe investimento em transporte para que esse morador possa, transporte especialmente de qualidade, né? Possa se locomover. Né? Então, e esses meios alternativos de transporte, na verdade, são alternativas, medidas quase que paliativas, né? Não resolve, né? De maneira nenhuma. Então, um Uber, um Cabify, nem sei se existe mais Cabify, um 99, ou a bicicleta Yellow que veio, saiu, o patinete Green que veio, saiu. Parece que isso não decolou, ainda que faça todo sentido, ainda que seja muito interessante, ainda que permitam fácil. Eu, particularmente, usei muito, né? O patinete, a bicicleta, ou coisa do tipo. E daí caiu também numa questão cultural aí, de depredação, de vandalismo e coisas que a operação não sustentava, né? E eu acho que não é só isso, né, Gui? Ele resolvia problemas de curta distância, né? E os problemas de longa distância. Exato. Sabe? Que a gente precisa sanar também, né? Então, voltando lá porque você falou do Jaime, né? Ele foi muito inteligente na criação ali dos eixos de ligação estruturais, com plano massa, etc. Mas a cidade, muitas vezes ela tem o seu crescimento orgânico, né? Então, vamos lá, ele colocou que o comércio deveria sair em volta dos eixos estruturais para que o morador ali não precisasse se deslocar. Mas existe uma questão que foge ao controle, inclusive, do zoneamento, que são as concentrações que nascem organicamente da onde acabam ficando os centros empresariais, os centros de comércio. Vou dar um exemplo claro, né? Por que os prédios comerciais foram ali para o final da Mário Torinho, na frente do Parque Barigui? Não existiu nenhum incentivo urbanístico para isso, você concorda? De certa forma, eles se concentraram ali, né? Eu acho que é uma questão muito
eu vou usar a palavra de novo, muito orgânica. Né? E também de um transbordo de valorização percebida que o Ecoville trouxe, né? Então, total. Esticou, a Ecoville esticou, chegou no Campeonato Siqueira, aqui talvez o cara da Ecoville trabalhe aqui. Então é a porta de entrada da Ecoville. Exatamente. Né? E você tem um shopping que serve ali a região toda. Então são coisas que a gente, por mais que o plano diretor seja muito bem pensado, que na minha opinião é um dos melhores do país, o de Curitiba, você cria esses centros aí de calor, né? Centro de bairro, né? Centro de bairro. Isso favoreceu muito. É inegável que se você vai para uma Winston Churchill lá no Pinheirinho, por exemplo, em Curitiba, no extremo sul da cidade, se você vai para uma Avenida Paraná, no Boa Vista, se você vai na República Argentina, você vai na 7, você criou e você levou o comércio, você espraiou um pouco o comércio, mas não necessariamente desafogou o trânsito, né? Então, na verdade, se você pegar hoje os eixos estruturais nas canaletas aí que passam os biarticulados, o trânsito é infernal, né? Final de tarde, porque você tem... E vamos lá, vamos falar de uma cidade aqui da região metropolitana, Araucária. Ou ele trabalha na refinaria, ou ele trabalha em Curitiba. Então, invariavelmente, ele vai ter que buscar, ele vai ter que buscar um transporte de longa distância. Né? Então, eu acho que... Você acha que, de certa forma, o Walkability ainda é elitista no sentido de... Não acho. Você acha que isso a gente consegue hoje viabilizar isso só para uma camada da população que consegue morar em regiões mais centrais? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que existe a caminhabilidade dentro dos bairros, sabe? Mas isso não elimina a necessidade de você pensar no plano diretor que leve em consideração o transporte de longa distância. A gente não tem que pensar no metrô para Curitiba, por exemplo. Né? O cara que mora lá no... Vamos lá no final lá no começo do SIC, no final do Ecoville, ele tem o comércio dele lá, você concorda? Sim. Só que ele vai ter que pegar o transporte de longa distância para vir trabalhar no escritório no centro. Né? Então, eu acho que uma coisa não elimina a outra, entende? Você acha que o sentimento de insegurança em alguns centros urbanos é uma barreira para catalisar esse conceito? Não tenho dúvida disso. Para pensar em São Paulo, né? São Paulo vem há 20 anos, talvez mais do que isso, tentando incentivar a caminhabilidade e a ocupação da região central. E ela barra invariavelmente no problema de segurança. Né? E é por isso que não consegue fazer o centro virar. O centro é muito legal durante o dia, à noite ele é ermo e ele acaba virando um lugar de alto risco. Eu acho que também o advento do shopping center acho que foi um dos condicionantes de morte de alguns centros, né? Então, se você pegar, por exemplo, a própria Rua 15. A Rua 15 era a destinação de compra de boa parcela da população curitibana, né? Tinha-se filas para pegar pontos comerciais na Rua 15. Hoje você tem uma Galeria Garcês, por exemplo, que é um edifício icônico da cidade, com uma placa de aluga nela, né? Isso em detrimento também de que os próprios centros de compras acabaram saindo da região central. Né? Isso também favoreceu, não estou falando nem no grau à noite, estou falando ao longo do dia, favoreceu para a morte do centro ao final de semana, para a morte do centro. Né? Então, eu acho que o advento dos shoppings, né, também acelerou um pouco essa questão. Né? Deixou de ser um centro de compra, não só um centro de serviço. Mas eu acho, Gui, que vamos pegar lá, vamos olhar para os Estados Unidos, né, onde o movimento dos shoppings ele foi muito maior lá no passado e ele vem apresentando um declínio, malls, né? um declínio grande, justamente porque o estilo de vida pregado atualmente é um estilo mais saudável, né, um estilo de você viver mais ao ar livre, etc. Então, acho que tem uma questão cultural, sim, né, que tá tentando trazer a gente de volta a essa raiz, né, de fazer as coisas como eram feitas lá no passado. E existe uma questão do próprio encarecimento da própria vida, né, Gui? Então, do custo de vida. Né? Do custo de vida, exatamente. Eu acho que as cidades crescendo, você tem espaço para voltar a incentivar o centro, sabe? Para trazer essa ideia de viver mais perto de onde se trabalha, porque isso vira qualidade de vida no centro que você tem problema de trânsito, né? E uma questão que a gente não falou aqui do Walkability, e aí eu vou voltar de novo a falar do mercado americano, com a história dos subúrbios, existem inúmeros estudos que mostram que a questão da obesidade americana ela não está ligada só à questão da alimentação, ela está muito
ligado à questão do sedentarismo, né? Porque o cidadão americano ele passou a andar cada vez menos. A vida cotidiana mega acelerada, né? Altamente acelerada, a oferta de alimento fácil, fast food, né, que é baseado na alimentação deles, que custa muito barato para eles. Então isso fez com que um crescimento exponencial da taxa de obesidade deles, sabe? E tem uma pesquisa, e tem uma pesquisa que diz, Gui, que é a primeira geração que vai viver menos que a geração anterior lá nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, da geração anterior aos milênios, lá, geração Y, tá? Então é outro ponto que vem aí a incentivar a caminhabilidade. Saúde física e mental também, né? Total. A caminhabilidade no pensar da malha urbana, do zoneamento urbano. Tem alguns cases aí que a gente tem visto, né? Grandes cases de grandes bairros planejados, onde daí é mais fácil você ditar a regra. Vocês mesmos estão trabalhando em alguns desenvolvimentos grandes urbanísticos aí que vão ter grandes centralidades, vão favorecer a caminhabilidade. Tem grandes cases, né? Você tem um passeio Pedra Branca, você tem lá, por exemplo, agora Porto Belo lá com o Viva Parque, você tem a Igreja Marileusa, ou seja, você tem vários cases de bairros planejados. Mas a verdade é que são pincelados aí dentro do contexto ainda demográfico, do contexto das cidades brasileiras. São pouquíssimos projetos que pensam desde o seu nascedouro no preceito de walkability, né? Mas vocês têm cases aí de produtos inseridos dentro de região central, cases recentes, que você pode compartilhar com a gente aí, algum empreendimento lançado, seja no cenário aqui, enfim, que vocês têm participado, e o quanto isso impactou até a própria conceituação e um produto que teve sua liquidez aí boa, né? O Gui, não deixa de ser uma pincelada, mas eu acho que são movimentos que demonstram esse novo estilo de vida, né? A gente tem falado dos millennials aí e tal, mas existe realmente uma corrente que ela traz esse conceito da sustentabilidade, do viver mais simples, né? E a preocupação com a saúde física e mental que favorece esse caminho à volta às raízes da caminhabilidade, né? Então, a gente lançou recentemente no Centro um empreendimento. Antes de eu falar dele, né? Eu acho que quem capturou isso muito bem foi o Alexandre Frankel, né? Primeiro com a Vitacom e mais recentemente com a Housee. Claro que, de novo, é um produto voltado para alta renda, né? Mas não deixa de ser o que a gente pensou ali no produto central. Então a gente pensou justamente nisso. A região central ela tem tudo, né? Ela tem oferta de serviço, ela tem oferta de comércio e ela tem oferta cultural muito forte, né? Ela está ali. A gente está do lado do Guaíra ali. Do lado do Teatro Guaíra. Né? Então, o próprio conceito da campanha do empreendimento foi voltado a que, aliás, vou fazer um parênteses aqui, é um dos conceitos da caminhabilidade, que é essa conexão. Né? É a conexão do morar com o consumir, com o viver mais simples, com uma área menor de apartamento, mas com o empreendimento que ele promove a vida integrada, porque você tem ali um rooftop com área de descompressão, você tem lá embaixo que o Alexandre criou muito legal, que é aquela área que ele mistura um pouquinho a gente chama de co-living, né? Que é você tá ali tomando uma cerveja com seus amigos, ao mesmo tempo você pode estar trabalhando, sentimento de recebendo comunidade, né? Comunidade. Então, gerar esse sentimento de comunidade dentro do prédio e você está conectado com essa oferta que o entorno te gera, né? A gente tem 2 unicórnios ali na região, né? A gente tem a Madeira e Ebanks ali do lado, né? sabe? Muito próximo. Então, esse tipo de empresa, ele atrai muita gente de fora, né? Uma renda bastante alta e que olha com muito bons olhos esse novo estilo de vida, sabe? Então, a gente acabou tendo bastante sucesso. E vocês vendendo mais para investidor ou para usuário também? Assim, que é um produto tipicamente de investidor, mas tem usuário no meio desse bolo aí? Por incrível que pareça, tem mais de 50% de usuário. Perfeito. Né? Perfeito. Que é excelente, né? Que é excelente, né? E é usuário que efetivamente reside na cidade, tá? Não é aquele uso part-time, não. É o trabalhador ali da região e que se viu encaixado nesse estilo de vida. E vocês aí, não entrando no detalhe de precificação, coisa do tipo, mas pegando preços condizentes a bairros
eventualmente mais nobres, né? Com Pegando certeza. metros quadrados, remunerações aí Com certeza. interessantíssimas, comparáveis a bairros tidos como mais nobres, mas mais afastados da região central. Aí, mais uma coisa mais legal, Gui, tem menos de 15% de vaga nesse empreendimento. E não tem sido barreira. Zero barreira. Aliás, a venda de vaga está bem baixa. Ó. E é interessante historiar um pouco também e dar esse crédito, né? O Cláudio, junto com a Invespar que você está hoje, ele foi quem acreditou no centro aí no último ciclo, né? Em 2007, 2008. 2004, acho que é o primeiro. 2004 foi do Praça Osório. Central Park. Praça Osório. 2004, eu pensei que era 2007. 2004, onde ninguém se lançava nada no centro há muito tempo. Nem Vitacom existia ainda. Nem O Cláudio foi lá e realmente lançou na porta da Praça Osório um belo de um produto, começou a ter muito sucesso, replicou essa tipologia antes do advento dos microapartamentos, dos nanoapartamentos e tudo que se fala. Então é importante que você dê esse crédito e agora esse retorno aí da Invespar com esse lançamento na região central. Né? E veja só, né, eram compactos para a época, né? Eram apartamentos de 40 metros, né? Que hoje são grandes, você faz 2 quartos, 2 quartos, 40, né? 40 metros, né? E mais legal, Gui, é um empreendimento que até hoje você tem revenda e você tem uma vacância baixíssima lá, baixíssima. E você vê as próprias fachadas ativas sempre pujantes, sempre ocupadas, locadas, né? Então, e realmente está na porta ali da Rua 15, praticamente, para quem vem do sentido Batel Centro. Eu só tenho medo nessa história do centro, né? A gente criar quase que quartos de hotel lá, onde a vida efetivamente não é possível, sabe? Que eram as kitnets, né? Hoje a gente dá um nome bonito, né? Os micros estúdios aí. Acho que tem um limite para isso, sabe? Infelizmente o efeito manada é complexo, né? O efeito manada existe bastante. É tema para outro bate-papo, mas é uma preocupação aí que a gente tem. Perfeito, Eric. Novamente agradeço aí o bate-papo. Acho que é um tema que está em alta. Acho que tem uma literatura vasta, a gente pode colocar aí algumas indicações importantes aí para o aprofundamento do tema. Né? A gente tem uma literatura vasta aí para esses conceitos de novos produtos e novo urbanismo, que não é tão novo assim, né? A gente está retornando às origens. Agradeço novamente a sua participação. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, faça com que ele chegue a mais e mais pessoas, para que a gente consiga difundir cada vez mais o conhecimento e a inteligência no nosso mercado. Tá bom? Até a próxima, obrigado.